Vem cá pertinho de mim, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ontem eu me peguei conversando com uma aluna, né? Entre várias que eu converso, né? Dou essa liberdade, sempre falo isso nos vídeos. Ó, se precisar de mim, se quiser falar alguma coisa, se quiser tirar uma dúvida, me chama no WhatsApp, sempre dê essa liberdade. E dentro dessa liberdade acontece de tudo, né? No sentido de você ouvir histórias, de você... E ontem aconteceu algo curioso que eu queria trazer pra vocês aqui. Talvez esse fato também possa acontecer com você e de certa forma ajudar em alguma coisa, sei lá, né? Me tocou de fazer esse vídeo e vou fazer. Talvez também não tenha nada a ver com artesanato diretamente, talvez você não goste, mas eu te peço uma coisa, assista até o final, talvez valha a pena. Uma aluna entrou em contato comigo, né? Sempre tem aquelas que querem alguma ajuda com relação ao trabalho, sempre tem aquelas que querem elogiar o trabalho, agradeço, e sempre tem aquelas que estão reclamando de alguma coisa no mundo do artesanato. Já falei sobre isso, de pessoas que querem desistir, porque não dá valor e tal, mas o vídeo não é sobre isso eu já falei, tá? É outra coisa. A pessoa falou comigo aqueles áudios de 2, 3 minutos, e eu ouço tudo, tá, gente? Às vezes eu um pouquinho mais rápido, mas eu ouço tudo. O que acontece? A pessoa... falava assim, nossa senhora, professor, que merda. Vou falar as palavras aqui, vocês não levam a mal, não são palavras minhas. Estou tentando reproduzir palavras da pessoa, para chegar onde eu quero. Palavras feias, tá, gente? Vou tentar não falar, mas pode sair aqui, mas não são minhas. Professor, que merda. Os meus filhos só me dão trabalho, uma bosta. Meu marido tá uma merda. Tá tudo uma des... Essa palavra eu não vou nem falar. Tá tudo uma des... Vocês sabem que palavra feia é. Tá tudo uma des... tal, e não sei o que, e não dá nada certo, e não sei o que, tal. É tipo assim, desabafando mesmo, entendeu? Pra mim tudo bem, a parte do desabafo pra mim não tem problema nenhum, mostra que a pessoa confia em mim nesse sentido e que se sentiu no coração. Só que aí eu deixei ela falar, deixei ela desabafar, ouvi tudo. E aí, qual que foi, o que eu falei pra ela, que eu senti na situação dela e que eu queria falar pra vocês. E agora é uma questão pessoal minha. Porque o que você acredita, gente, não sou eu que vou mudar ou falar se está certo ou errado. Cada um crê naquilo que crê, né? Eu creio o seguinte, pessoal, e vou falar uma coisa para vocês. Não foi sempre que eu tive essa crença, vamos dizer assim. Eu já errei muito nesse sentido que eu vou falar com vocês também. Só que na vida a gente tem que amadurecer, aprender, entender, estudar e mudar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente sente que a gente está errando também. Então, se eu estou falando isso em forma hoje de um conselho, não quer dizer que eu sempre fui nulo nesse conselho, sempre segui. Não, já errei também nisso, mas há muito tempo eu já não erro e as coisas melhoraram 1000% na minha vida quando eu não comecei a errar nisso. Que é o seguinte, o poder das palavras. Gente, palavra tem poder. Você pode não acreditar, você pode não entender, mas palavra tem poder. Aquilo que sai da sua boca atrai aquilo que vai acontecer na sua vida, a maioria das vezes e dos casos se atrai pelo que sai da sua boca. Entenda uma coisa, gente, entenda uma coisa. A sua boca é como uma fonte. Sua boca é como uma fonte de água. Entendeu? Não tem como sair da mesma fonte uma água doce, uma água amarga. Já ouviu isso? Isso é um fato, não tem como, porque muita gente fala assim, por que na minha vida nada dá certo, por que as coisas não estão acontecendo na minha profissão, no meu casamento, na minha vida pessoal, naquilo outro, porque justamente a maioria do tempo a pessoa passa reclamando, e muito mais do que reclamar, ela passa proferindo palavras assim, que realmente só traz coisa ruim. Entendeu? Xingando o filho, seu burro, seu idiota, você não sei o que, o marido, você não presta, você não sei o que. Eu acho assim, dá uma parada, para tudo, somente tira um dia, porque isso foi o que eu fiz, porque eu já tive períodos na minha vida conturbados, que eu era um pouquinho assim, graças a Deus, nunca fui extremo, mas um pouquinho eu notava que eu era assim, e por isso que algumas coisinhas na vida agarravam. Isso era a minha concepção, talvez na sua pode estar acontecendo isso. Então mude esse hábito, esse mau hábito, às vezes, de proferir palavrão, certas palavras, que tudo bem, pode vir na cabeça, pode dar aquela raiva, aquela coisa assim, né? Aquela raiva do marido que deixou a toalha em cima da cama, em cima do sofá. Segura aquilo, entenda, entendeu? Deixa aquilo, eu costumo usar também hoje em dia na minha vida a regrinha dos 10 segundos.
O que é a regrinha dos 10 segundos? Segura 10 segundos, engole 10 segundos aquilo que você está com vontade de falar. Depois de 10 segundos você vai ver que aquela vontade passou, que é uma coisa que às vezes no momento parece maior do que você, mas aquilo vai te prejudicar profundamente. Foi basicamente isso que eu falei com essa aluna. Falei, minha amiga, eu estou vendo que eu falei com toda honestidade, que se ela teve a liberdade de se... Como é que eu falo? Como é que é a palavra, gente? Se ela teve a liberdade de jogar aquilo tudo, eu esqueci a palavra. De desabafar, é a palavra. Desabafar comigo. Se ela teve essa liberdade, eu me senti na liberdade de falar o que eu pensava. E eu falei o que eu pensava. Falei, minha amiga, o que eu estou sentindo é o seguinte, a cada 10 palavras que a senhora fala, 9 a senhora está xingando, a senhora está proferindo palavras negativas. E o seu problema deve estar aí, não está no artesanato, não está no seu marido, não está nos seus filhos, não está na situação que não acontece, não está nas palavras que a senhora passe a pensar positivo, a falar positivo, a proferir coisas positivas e entender, esperar em Deus esse momento chegar. Porque também tem muita gente que acha que é o seguinte, de ontem para hoje eu mudei esse hábito ruim, mas já passou um mês e não aconteceu nada. Gente, não é para acontecer uma semana, nem um mês, nem um ano. É para acontecer no momento certo. E vai acontecer coisas boas. Eu falo porque eu vivi isso e eu continuo vivendo a cada dia. E sempre me policiando, sempre, porque eu sou ser humano, né, gente? Nós seres humanos, eu não estou aqui para falar tipo assim, falar que eu nunca fiz ou nunca vou fazer, não. Agora, dentro do que eu entendo, dentro daquilo que eu quero para mim, eu vou viver na positividade, mesmo nos momentos difíceis. E eu posso falar de você e com vocês, de momento difícil eu entendo. Financeiro, de saúde, de várias coisas eu entendo porque eu passei por isso. Já perdi mãe, já perdi pessoas que eu amo. Então, todo tipo de momento difícil eu já passei. Agora eu sei que tem pessoas que passaram pior do que eu ainda. E é outra visão que a gente tem que ter. Parar de reclamar da nossa vida, achar que sempre a grama do vizinho é a grama mais bonita e passar a pensar com positividade a nossa vida e proferir coisas positivas. Lembre-se, a sua boca é uma fonte. Tá? O que vai sair de bom dela é o que você vai ter de retorno. E não tem como sair coisas boas, tá? Não tem como sair água doce e água amarga da mesma fonte. Isso tá te atrapalhando. Beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Fica essa conversinha aí. Trouxe essa conversa do particular, logicamente. Não citei o nome da pessoa, não citei nada. Isso não vem ao caso. Mas a pessoa, se estiver assistindo, ela sabe que foi a conversa com ela que eu trouxe pra cá como uma reflexão pra nós aí. Tamo junto. Fui.